obviamente era nacional burguesa, né, nacional democrática burguesa, alguma coisa de... Não estou discutindo de novo. Não, é porque eu só ia dar um pitaco nisso, que eu acho muito interessante, Gustavo. A imagem do Marighella, que foi construída, que é o Marighella rompe com o PCB, o que é real, o Marighella rompe com o PCB para montar a sua tática de atuação guerrilheira, só que é uma ruptura tática, não estratégica. O Marighella continua tendo uma leitura nacional libertadora do Brasil e continua recomendando, inclusive está no livro A Revolução Brasileira, organizado pelo Luiz Bernardo Pericaz, ele colocou um texto fundamental do Marighella, em que, inclusive, o Marighella fundamenta a opção pela luta armada. Nesse escrito, o Marighella continua compreendendo o Brasil como uma revolução, como uma formação social semicolonial, semifeudal, dominada pelo imperialismo, e recomenda ao Nelson Werneck Sodré obras dele como a fonte central principal para conhecer o Brasil. Então, a ruptura do Marighella com a estratégia nacional libertadora, e aqui só um parêntese rápido, quando a gente fala estratégia nacional libertadora, a gente está falando, grosso modo, da compreensão que o Brasil não era um país ainda plenamente capitalista, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil estava travado, era atrapalhado, por assim dizer, pelos resquícios de sobrevivência feudal no campo, compreendendo que o grande latifúndio era, embora participando do circuito econômico capitalista, tinha uma estrutura feudal ou semifeudal, e que o país não tinha alcançado o pleno desenvolvimento capitalista. Se não tinha alcançado o pleno desenvolvimento capitalista, a estratégia naquele momento era unir todo o povo brasileiro, que compreendia camponeses, trabalhadores, classe média e a burguesia industrial, contra o latifúndio e contra o imperialismo, desenvolvendo plenamente a indústria nacional, acabando com o analfabetismo, fazendo a reforma agrária, criando empregos. A gente ia criar as condições objetivas, como se falava na época, para passar para uma luta imediata pelo socialismo. Então, se entendia a revolução por etapas. É por isso que, inclusive, essa estratégia é chamada também de etapismo. Primeira etapa democrático-burguesa, para acabar com o feudalismo no campo e com a dominação do imperialismo, criando um capitalismo nacional, democrático, com inclusão das massas na produção e no consumo, e depois criando as condições desse capitalismo nacional, uma luta imediata pela instalação do socialismo. Então, a média da época, com exceção da Polop e de alguns setores trotskistas que nunca tiveram lá muita inserção de massas e que tinham uma leitura diferente, muito mais por seguir formalisticamente uma leitura de Trotsky do que por uma análise robusta da formação social brasileira, meio que todo mundo de esquerda era nacional libertador. A Polop, que é a organização política operária, que é uma organização que fez parte do Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, o Michel Louvi, o Muniz Bandeira, eles que formularam uma estratégia diferente, compreendiam que o Brasil já era capitalista na entrada dos anos 60 e defendia que a luta imediata deveria ser uma luta já pela Revolução Socialista. Mas a Polop também ficou mais restrita aos setores médios e intelectualizados. As duas organizações de massa do período era o PCB e o trabalhismo do PTB, né, do senhor João Goulart, do senhor Leonel de Moura Brizola e por aí vai. Eram as duas grandes almas do movimento operário. O trabalhismo, não preciso nem dizer, é uma estratégia política de afirmação de direitos, de melhores condições de trabalho, de vida da classe trabalhadora dentro do capitalismo, defendendo uma concepção nacional de capitalismo, e o PCB com uma política também bem próxima, só que dentro de uma leitura de uma cultura política marxista do trabalhismo. As outras expressões da esquerda tinham pouca repercussão de massa, embora existissem, e embora também a tradição trotskista brasileira também tenha falado de feudalismo. Atenção, esse ponto é importante aqui. Hoje em dia tem uma certa falsificação da história que fala como se quem falava em feudalismo no Brasil era stalinista. Veja, na época, todo mundo... E aí o Werneck é o espantado. Mas na época todo mundo falava em feudalismo no Brasil. Brizola falava, os trotskistas falavam, o pessoal da CEPAL falava, economistas burgueses falavam. Até as dissidências, como Caio Prado Júnior, embora não falasse de feudalismo,
ele falava de sobrevivências, reminiscências da economia colonial no Brasil, resquícios do escravismo. Então, falar em feudalismo não significava, inclusive, nem sequer ser marxista. Era uma linguagem tão da época que, assim, era um negócio... E era uma linguagem que, inclusive, tinha raízes históricas na própria historiografia ibérica, que teve uma influência fundamental na cultura brasileira e na própria geográfico brasileiro. Argentina. Capistrano de Abreu falava em feudalismo, Gilberto Freire falava em feudalismo, Oliveira Viana falava em feudalismo, tudo isso antes do PCB, antes do marxismo, e por aí vai. E a Gil Furno falou, discordo, o programa da LN está ligado ao Movimento de Libertação Nacional, em que não se separa a Revolução Nacional e o socialismo. O PCB também não separava, não, na compreensão. São etapas de um processo uno. Mas a LN, ela não rompe com a Estratégia Nacional Libertadora. Percebe? E aí, Ju, depois a gente faz essa polêmica aí, depois a gente debate melhor aí. O nome do... realmente, bom, por nome, de fato, né, é sempre bom deixar claro, Nacional Libertadora realmente não é a mesma coisa que Libertação Nacional. São dois nomes praticamente iguais, assim, mas realmente não são a mesma coisa. Para quem estuda África, Ásia e até América Central, a gente sabe que a Libertação Nacional ela vai ser onde vai ter diversas